Bom, vamos começando a nossa prática. A gente hoje vai trabalhar, como eu disse, bastante a parte do sistema respiratório, treinar bastante respiração, ter uma noite de sono melhor e treinar essas respirações do yoga são muito importantes. A gente no dia a dia aprende a aplicá-las em várias situações da vida, em vários momentos desafiadores da nossa vida. Lembrar das técnicas respiratórias do yoga pode ajudar bastante na resolução de conflitos, a enfrentar uma reunião de trabalho ou naquele momento que você precisa ter paciência e não está conseguindo e está quase estourando. Trazer essas técnicas. Aí, fora a importância dessas respirações para o massageamento dos nossos órgãos internos, para a amplitude do nosso diafragma, consequentemente para a elasticidade de vários músculos do corpo, diminuindo dores lombares, por exemplo. Então, vamos começar a prática. Então, a gente vai deitar de barriga para cima, com as pernas flexionadas, e a gente vai apoiar as mãos sobre o abdômen e relaxar um pouco, prestando atenção na respiração e também prestando atenção na projeção abdominal. Então, a gente vai simplesmente relaxar para começar a prática, percebendo a movimentação abdominal durante a nossa respiração e faremos isso por alguns segundos. Presta atenção em você nesse comecinho de prática, na sua respiração e no seu abdômen, que sobe e desce. As pernas flexionadas, procura encaixar o corpo de um jeito que fique confortável. E respire profundamente, soltando o ar, relaxando o corpo. Uma respiração mais profunda agora. Solta o ar, assoprando o ar pela boca. Inspira fundo e solta o ar pela boca, como se fosse assoprar uma vela, até o pulmão ficar vazio. Continua por alguns segundos. Inspira e solta o ar, assoprando pela boca. Mais uma vez. Então agora, ainda mantendo as pernas flexionadas, os braços estão ao longo do corpo. A gente vai inspirar, elevando o quadril e elevando os braços e deixando os braços pousarem atrás do corpo, no chão. E os quadris permanecem levantados o máximo que você puder, empurrando o chão com os pés. Observa se o seu calcanhar está numa linha reta com o joelho.
Contrai o glúteo firme, mantém o abdômen firme e segura um pouco na postura, deixando a respiração fluir naturalmente. Faz um pouquinho de força aí com as pernas. Segura um pouquinho, encontra o conforto na postura e vai soltar o ar, voltando o quadril e os braços na posição ao longo do corpo. Relaxa. Mais uma vez, então, vai inspirar, elevando o quadril e deixando os braços caírem no chão, lá em cima da cabeça. Solta os braços do chão, empurra o chão com os pés, eleva ao máximo que você puder o seu quadril, mantendo o joelho numa linha reta com o calcanhar. Segure alguns segundos. Retorna devagarzinho os braços e o quadril. Abraça os joelhos. Movimento de um lado para o outro. Toca o pé esquerdo no chão e a perna direita vai estender para cima. Não precisa ficar perpendicular ao tapetinho, se for difícil para você. O máximo que você puder, você vai elevar a perna direita. Segura por alguns segundos. Presta atenção no seu corpo. Não empurra o tapetinho com o pé esquerdo. Só mantém a perna esquerda flexionada e a direita estendida. E devagar vai começar a descer a perna direita ainda estendida, como se você fosse tocá-la no chão. Mas, um pouco antes da perna direita tocar o chão, você eleva novamente. Tenta fazer um movimento devagar e mantenha a respiração fluindo naturalmente. Então vai abaixar a perna direita e quando estiver quase tocando no chão, retorna a perna para o alto e começa de novo. Mais uma vez. E flexiona a perna direita. Apoia o pé direito no chão. Relaxa o corpo. E agora é a perna esquerda que se eleva. E a gente vai fazer a mesma coisa. Quando a perna esquerda estiver quase tocando o chão, esticada, a gente eleva ela de novo. Continue. Mantenha a respiração no seu ritmo natural. Flexiona a perna esquerda, o pé toca o tapetinho, relaxa a perna. A gente vai elevar os dois pés do chão, mantendo as pernas flexionadas. Procura manter o joelho numa linha reta com o quadril e os pés numa linha reta com o joelho, dessa forma, como eu estou. Os braços vão se elevar para cima, a mão numa linha reta com o ombro
E o ombro relaxado, sem elevar o ombro, sem fechar o peito, subindo o ombro para cima, mas deixando o ombro relaxado e totalmente descansado sobre o tapetinho e os braços estendidos. Dessa posição, contrai bem forte o seu abdômen e mantenha durante todo o movimento o abdômen contraído. A gente vai esticar a perna direita lá para frente e voltar, sem que ela toque no tapetinho. E simultaneamente, a gente vai descer o braço esquerdo lá para cima e voltar, com o abdômen bem contraído. A perna direita se estica para frente, o braço esquerdo se estica lá para cima e o abdômen contraído. Então hoje a aula está sendo focada na lombar e também no fortalecimento abdominal, porque o abdômen fortalecido ajuda bastante a diminuir as dores lombares. E a gente também vai treinar o diafragma, porque o diafragma alongado também ajuda na diminuição das dores lombares. Lembra de não apoiar a perna direita no chão e de manter o abdômen bem contraído. Continua mais um pouquinho. Para o outro lado agora, então é a perna esquerda e o braço direito. Lembra de manter o abdômen contraído e a respiração fluindo naturalmente. Parou o movimento, os pés tocam o chão e a gente vai afastar os dois joelhos. As pernas estão flexionadas no tapetinho e a gente simplesmente vai deixar o joelho direito tombar para a direita e o esquerdo para a esquerda, tocando os dois pés. E as mãos se entrelaçam, os dedos se entrelaçam e a gente apoia a cabeça sobre as mãos com os dedos entrelaçados e os cotovelos estão afastados. Cotovelo direito tombando para a direita e o esquerdo para a esquerda. Descansa nessa postura por alguns segundos, fazendo respirações profundas, à sua maneira, sempre pelas narinas. E pode expirar pela boca, se quiser, continuando como a gente fez no começo da prática, assoprando. Ou simplesmente respirar fundo pelas narinas. Descansa a lombar nessa posição. É uma ótima posição para descanso da coluna lombar. Eleva os dois joelhos para cima. Os braços continuam embaixo da cabeça, as mãos embaixo da cabeça. A gente vai esticar a perna esquerda, tocando o chão agora, e vai apoiar o pé direito sobre a coxa esquerda. A perna direita somente que está flexionada, a esquerda está esticada. E o meu pé direito toca a minha coxa esquerda.
A partir dessa posição, eu vou deixar o meu joelho, o meu corpo tombar para a esquerda, só da cintura para baixo, fazendo uma torção com a minha coluna. E eu mantenho o meu olhar lá para cima. Então, o que eu fiz? Eu flexionei minha perna direita e toquei meu pé direito na coxa esquerda. A perna esquerda está esticada. E depois eu girei o meu corpo da cintura para baixo só, para o lado esquerdo. E vou manter meus dois braços no chão, como estavam antes, e relaxados. E vou torcer o máximo que eu puder, sem forçar. Feche os olhos e investigue o seu corpo nessa posição. Se observam. Retorna devagar. Agora a perna direita se estica, a esquerda flexiona e o pé esquerdo toca na coxa direita e eu vou girar o meu corpo da cintura para baixo, para a direita. E mantenho o meu olhar para o teto e os meus braços relaxados, deitados sobre o tapetinho. Feche os olhos e aprecia, aproveita a postura, aproveita para reparar mais no seu corpo. Retorna devagar, as duas pernas flexionadas. Eu vou esticar só a perna direita para que eu possa girar meu corpo para a direita e deitar de bruços. E eu vou deitar de bruços, mantendo as minhas pernas esticadas lá atrás. E eu vou tocar com o meu queixo no tapetinho. E vou manter as minhas mãos, os meus braços flexionados e as minhas mãos apoiadas no tapetinho, bem do lado das minhas costelas, bem pertinho do meu corpo, perto do meu peito. E os meus cotovelos ficam bem pertinho também do meu corpo. E eu toco o meu queixo no tapetinho e respiro naturalmente, prestando atenção no meu corpo nessa posição. A próxima vez que você expirar, você vai elevar o seu peito do chão e olhar lá para frente sem a ajuda das mãos, só com a força das costas. Eleva o máximo que você puder, não é muito que a gente vai conseguir elevar, porque a gente não está apoiando com as mãos, é só com a força da coluna. E permanece alguns segundos. Mantenha a respiração fluindo naturalmente. Retorna devagar. Respira fundo, solta o corpo. Na próxima expiração, quando o pulmão estiver vazio, eleva novamente o peito. E olha lá para frente, lembrando de deixar os cotovelos bem pertinho do seu corpo. Os dois cotovelos bem pertinho de você. E as mãos só tocam o tapetinho, elas não empurram. E você olha lá para frente. Força com as costas, com toda a musculatura das costas. E agora eu volto devagar. E agora sim, eu empurro o tapetinho com as minhas mãos. Elevo o meu corpo e vou deitar na postura da criança. Posso apoiar a testa no chão. Ou se for difícil para mim, eu coloco as minhas mãos fechadinhas no chão e apoio a minha testa sobre elas.
e descanso alguns segundos, por alguns segundos. Devagarzinho desenrolo meu corpo e vou sentar com as pernas cruzadas. Sentados com as pernas cruzadas, a gente vai segurar com as nossas mãos nas nossas costelas, como se estivesse colocando a mão na cintura, mas a gente vai pôr nas costelas. E a gente vai respirar fundo, procurando afastar bem as costelas, a direita uma da outra. Então as minhas mãos estão relativamente próximas uma da outra. Quando eu inspiro, elas vão se afastar bastante. E aí eu mantenho o pulmão cheio de ar um pouco e depois eu solto o ar, só relaxando o meu corpo e as minhas mãos retornam. E eu vou fazer esse movimento de novo. Observa a movimentação das suas mãos que se afastam e se aproximam. Feche os olhos e permita esse alongamento do seu diafragma, ampliando a capacidade respiratória e dando um tônus no nervo vago, um tônus vagal. Isso aumenta todas as suas reações de relaxamento no corpo, do seu sistema nervoso parasimpático. Então, vamos fazer o exercício por alguns instantes. Além disso, o alongamento do diafragma promove o alongamento de uma musculatura específica que contribui para a diminuição das dores lombares, que é o nosso foco hoje. Mais alguns instantes. Continue focado, bem focados no corpo. Lembra de relaxar as pernas. Você pode realizar esse exercício todos os dias por 5 minutos. Você vai perceber uma potencialidade, um fortalecimento do seu relaxamento corporal no dia a dia. E aumento de foco também. Relaxa os braços sobre as pernas, sobre os joelhos, as mãos sobre os joelhos
e se observa. Tenta investigar se esse exercício respiratório produziu algum tipo de vibração dentro de você. Tenta investigar por alguns segundos. Essa investigação interna, investigando e procurando vibrações, é o início de uma prática meditativa que a gente inicia no final das práticas do yoga, após termos relaxado o corpo. E você pode permanecer assim, investigando as suas vibrações internas pelo tempo que você puder. Sempre que você precisar, você pode praticar essas respirações, esses movimentos e, por fim, essa investigação interna. Recebendo, desenvolvendo todos os benefícios da meditação e deixando os pensamentos fluírem sem nenhum tipo de barreira. Lembrando de permanecer atento nas vibrações que surgem, e os pensamentos se tornam secundários, eles estão passando por você, mas o seu foco está na vibração, nas vibrações do seu corpo, ou no movimento do seu corpo, no movimento da respiração, no movimento do vento que bate no seu corpo, ou do ar que entra pelas narinas. Devagarzinho abre os olhos, a gente junta as mãos à frente do peito e a gente encerra a nossa breve prática aqui do Instagram, das lives semanais. A gente vai continuar fazendo toda semana, na quarta-feira, às 21 horas, sempre a gente vai se reunir aqui na live e eu vou passar para vocês algumas práticas como essas de hoje, focadas no relaxamento da coluna lombar, através do alongamento do diafragma, da soltura do quadril, fortalecimento abdominal. Esse alongamento do diafragma também ajuda muito a diminuir dor lombar. Parece que não tem nada a ver, mas são músculos que se conectam pelas fáscias. E aí uma coisa contribui com a outra. Então, obrigada por terem participado da live e até a semana que vem. Qualquer dúvida, me escrevam no direct que eu respondo, tá bom? Então, até já! Boa noite a todos!